Analistas e investidores acreditam que o mundo está perto de passar por uma recessão. O desempenho mais fraco aqui da economia chinesa, a segunda maior economia do mundo, principalmente no setor imobiliário, um dos principais pilares da sua economia, preocupa economistas sobre a atividade global. As incertezas relacionadas aos Estados Unidos também estão no seu radar. Mesmo nós, que não somos economistas, podemos perceber que no setor de comércio e serviço vem ocorrendo uma desaceleração, os brasileiros estão consumindo menos. Temos uma parcela extremamente significativa das famílias que estão endividadas. Mas e aí, o que afeta a sua vida com a China não crescendo como esperado, os brasileiros gastando menos e os juros americanos em patamares históricos? Bora conferir. Então assim, primeiramente, o que significa recessão? Então quando você ouve a palavra recessão, o que isso significa? Recessão é a retração da atividade econômica de forma generalizada há mais de 2 trimestres. Então assim, temos 6 meses sem crescimento e sem uma estabilização. Existe uma confusão aqui com o período de depressão. Depressão é a desaceleração do nível de atividade econômica. Então aqui temos níveis mais baixos de crescimento ou uma estabilização. Então assim, qual que é o cenário tanto no Brasil quanto no mundo? 2023 foi um ano marcado por uma economia política contracionista. Isso quer dizer que tivemos uma alta nos juros de forma expressiva no mundo todo. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter a taxa de juros americana no atual 5,25% e 5,5% ao ano. Já o Banco Central Europeu manteve a sua taxa de juros de referência em 4% ao ano, nível de histórico máximo. Nós aqui no Brasil começamos de uma Selic no patamar de 13,75% e passamos agora a 11,75% ao ano, com a previsão de fechar a taxa básica de juros esse ano em 9% ao ano. Tanto os juros nos Estados Unidos quanto na Europa são menores que os nossos, sim, mas essas taxas altas lá impactam nós aqui do Brasil. Por quê? Porque somos uma economia emergente, a gente aqui depende da economia de fora, então é necessário que a economia lá fora tenha um bom desempenho para que a nossa economia aqui possa ter um bom desempenho também. Logo, como que esse cenário econômico externo, Europa, Estados Unidos e China, pode afetar você? Então assim, vamos falar sobre 3 impactos diretos na nossa economia que são causados pelo desempenho das grandes economias. O primeiro deles é na moeda. Por sua relevância no cenário econômico internacional, os juros americanos têm bastante influência sobre outros mercados, como a União Europeia, a Ásia e mercados emergentes como nós aqui no Brasil. E quais são os efeitos que podemos sentir? Uma desaceleração econômica. A elevação dos juros americanos aponta para um esfriamento da economia internacional. Dólar alto encarece a produção, uma vez que freia a atividade econômica e pode resultar em uma menor demanda por bens e serviços brasileiros. Existe também a migração dos investidores estrangeiros. Quando os Estados Unidos sobem os juros, é de se esperar que os investidores internacionais diminuam ou finalizem sua exposição ao mercado brasileiro, transferindo os recursos para os Estados Unidos. Essa saída de recursos internacionais do Brasil tem impacto direto na cotação do dólar. Logo, a retirada dos recursos pelos investidores estrangeiros também pode levar a menor atratividade das ações de empresas brasileiras. Temos também commodities fortes como soja, minério de ferro, carne, alumínio, que dependem do dólar. Então assim, essa precificação, tanto a depreciação quanto a apreciação do real frente ao dólar, impacta diretamente a cadeia econômica, principalmente na base, no produtor, o que acaba repassando aos consumidores. Logo, o seu consumo se torna mais caro. E assim, por que cargas d'água? Os americanos resolveram aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Existe muito dólar circulando lá dentro. O governo dos Estados Unidos buscou
buscou evitar a recessão econômica em função da crise sanitária com a distribuição de benefícios aos negócios e consumidores. As medidas também incluíram auxílio emergencial e corte de impostos para atenuar a queda de renda das famílias. Essas iniciativas tinham o objetivo de manter o dinheiro em circulação. Porém, quanto maior a quantidade de moeda circulando, maior é a pressão sobre os preços. O segundo impacto é no fluxo. O Brasil é um grande exportador, isso quer dizer que dependemos muito da demanda externa. Nossas principais commodities são soja, minério de ferro e seus concentrados, carne bovina. A China e os Estados Unidos são os maiores importadores, o primeiro e o segundo lugar das nossas commodities. Se existe uma perspectiva de os grandes países passarem por uma desaceleração ou uma recessão, esse cenário faz a população consumir menos. Então, a tendência é que a demanda por nossos produtos caia, gerando uma baixa nos investimentos no setor produtivo. Agora, olhando para o cenário de investimentos, se os investidores sentem medo do futuro e acham que pode ter uma crise, eles procuram por ativos que são considerados mais seguros, como o dólar, e tiram dinheiro aqui do Brasil. E o terceiro impacto vem nas parcerias comerciais. Uma crise que atinge grandes economias como os Estados Unidos, Europa e China impactam as pessoas aqui no Brasil, porque a China é o segundo maior mercado consumidor do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. A economia chinesa desacelerando, acabamos exportando menos para lá. Os itens campeões aqui de exportação são a soja e o minério de ferro. Essas exportações diminuindo, a balança comercial fica desfavorável. Isso acaba assustando e afastando os investidores, que acabam deixando de investir aqui no Brasil. E de novo, menos investidores, menos dinheiro sendo injetado na nossa economia. Esses efeitos de ações macroeconômicas fogem do nosso domínio. O que podemos e devemos fazer é pensar em agir em como nos prevenir diante desse cenário. Pensando aqui em trabalho, seja você um trabalhador ou empreendedor no setor da indústria ou comércio, em ciclos de economia contracionista, o indicado aqui é você ter cautela. As matérias-primas e produtos se tornam mais caros, o consumo diminui. Essa é a hora em que você, mais do que antes, avalie o desempenho geral do seu setor, como anda as vendas. Se você é empreendedor, atenção aqui ao movimento do consumo da população. Sempre que possível, dê uma aparada nos seus custos. Agora é hora de você fortalecer o caixa para possíveis oportunidades no futuro. Agora, nos investimentos, se você quer se prevenir, manter aqui o seu dinheiro mais seguro, sem emoções, procure ativos com baixa volatilidade e uma boa liquidez. Em momentos de desconfiança econômica, você deve manter uma reserva para emergências e oportunidades. Colega, assim, deixando aqui que essas são projeções de analistas da área econômica e que serve para podermos nos orientar sobre como nos comportar em cada movimentação do mercado. Não é para alarmar, tipo, ai meu Deus, é o fim, mas sim para você poder se posicionar da melhor forma para não ser surpreendido e conseguir tirar aqui proveito de cada momento econômico, porque em todos os momentos da economia você pode tirar bons resultados, basta você saber o que fazer, e para isso é que aqui estamos. Então assim, segue a gente aqui no canal, sempre temos vídeos novos sobre opções de investimento, reeducação financeira e dicas de negócio. O seu like é de super importância, porque é ele que ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Então, bora dar aquela forcinha aqui para nós, combinado? Eu fico por aqui, até a próxima e tchau!